Fala, Oswaldo, tudo bom? Bem, Fábio, boa noite. Já é. Estava offline, achei que você não ia Beleza. fazer hoje. Falei, deve estar em algum lugar fora Que de isso, casa. rapaz? Tô aqui, O pessoal já entrou prontinho. aí antes. O pessoal já Já eu entrou vi antes de aqui você você. aí já, tá vendo? Tá todo mundo esperando aí já. Tá, tá vendo? A tia Julieta, a Adriana e a Evelyn entraram Olha que aqui perto beleza. de você. Beleza? Vamos começar? Se quer fazer oração? Vamos. Sim. Pode fazer oração então. Então nós vamos elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, e convidando os espíritos superiores e nossos amigos espirituais para que nos auxiliem e para que também participem desse nosso estudo do Evangelho nesta noite. E que aqui nesta noite nós possamos aprender um pouco mais sobre a doutrina espírita, aprender um pouco mais dos ensinamentos de Jesus, do Evangelho de Jesus e das leis que nos governam. E Que assim assim, seja. pedimos a Deus e a Jesus para que nos auxilie e para que o estudo corra em paz e harmonia. Que assim seja. Assim seja, Oswaldo. Então, continuando no nosso evangelho, semana passada a gente falou Sim, pouco, né, do evangelho, quer dizer, falamos do evangelho, mas do Evangelho. do capítulo, né? Estamos no capítulo 3, é isso, né? Isso. A Isso, gente a gente está no é o item item 3. 4. Vamos pro item 4 hoje. Então, né, vamos lá, capítulo 3. Há muitas moradas na casa do meu pai. A gente está, para quem está acompanhando pelo evangelho, a gente está no item 4, que fala dos mundos intermediários. Item 4. Nos mundos intermediários, há a mistura do bem e do mal, predominância de um ou de outro, segundo o grau de adiantamento. Embora não possa ser feita dos diversos mundos uma classificação absoluta, pode-se, todavia, em razão do seu estado e de sua destinação, e baseando-se nas diferenças mais acentuadas, dividi-los, de um modo geral, como se segue: mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações da alma humana, os mundos de expiação e de provas, onde o mal predomina, os mundos regeneradores, onde as almas que ainda têm o que expiar aurem novas forças, repousando das fadigas da luta, os mundos felizes, onde o bem se sobrepõe ao mal, os mundos celestes ou divinos, morada dos espíritos depurados, onde o bem reina inteiramente. A Terra pertence à categoria do mundo de provas e expiações, e é por isso que o homem nela é alvo de tantas misérias. Então, esse item aqui, né, ele classifica os mundos, né, mais ou menos de acordo com a evolução do próprio planeta e de acordo com a evolução do ser humano, né, do ser que raciocina aqui na Terra, no planeta. Então, que fala que nós estamos no mundo de provas e expiações, e assim, a gente tem, né, condições de entender, né, através da história, como são os mundos inferiores ao nosso, né, que seriam os mundos primitivos. Através das psicografias, um pouco dos mundos regeneradores e do nosso mundo de provas e expiações, que é o mundo que a gente está. Os mundos mais felizes, né, por vezes a gente não vai ter detalhes desses mundos, né? Porque uma que não nos convém, né? Não tem por que a gente saber como funciona mais ou menos esses mundos, né? E outra que de pouco importa para a nossa evolução na atual presença a gente ir tão longe, né? No nosso futuro. Então, nós sabemos sim que é um mundo muito mais feliz que o que a gente está passando aqui, né? No mundo de provas e expiações. E é o que nos basta, né? Para a gente ter forças e conseguir e querer evoluir de mundo, né? E para cada vez para mundos melhores. É mais ou menos isso, né, Oswaldo? Isso, Fábio. Na verdade, aqui o Allan Kardec ele diz assim, que ele não consegue fazer uma classificação rigorosa e precisa, né, desses diversos mundos. O que é interessante, que nós vamos
perceber, e já foi dito, acho que na parte anterior, e nessa parte ele caracteriza bem, é que a classificação ela é feita, né, é muito interessante o estudo que Allan Kardec fez, a gente vai sempre falando e a gente vai tentando entender o papel de Allan Kardec nisso tudo. Allan Kardec estava encarnado aqui na Terra, então ele faz o estudo de um ser encarnado. Isso. Quem responde as perguntas são os espíritos, que estão no outro mundo. Então, Allan Kardec vai pegando as respostas, né? Ele faz perguntas aos espíritos, obtém respostas e ele vai adequando essas respostas para o nosso entendimento. Vamos tentar entender que, a princípio, ele fez para o entendimento dele. Mas quando nós vamos estudar Allan Kardec, isso se encaixa para o nosso adiantamento. Então, ele fala assim, a classificação faz a partir do nosso mundo. Então, ele diz que há mundos inferiores ao da Terra e há mundos superiores ao da Terra. Por essa contagem que ele faz, né, são 5 mundos. E nós vamos perceber que nós estamos nessa classificação em segundo. Mas não é que a gente é primeiro e já é segundo. Na verdade, no primeiro, a gente fica muito tempo. Como você disse, né, dos seres que raciocinam. E é muito interessante o mundo de provas e expiações, e é por isso que ele chama, né, de provas e de expiações, e a gente vai sempre explicando. Provas, tudo aquilo que eu preciso passar para aprender alguma coisa. É que nem na escola, né? A professora vai nos ensinando e a gente vai aprendendo. Quanto mais a gente vai aprendendo, mais provas nos serão dadas, mais aprendizado nós teremos. Sim. Expiação. A gente vai falar assim, o que é expiação? Expiação, eles falam espiar, né? Espiar erros do passado. Seria como repetir de ano. Seria como refazer as coisas mal feitas. Então, né, é muito interessante isso. No mundo primitivo, não tem expiação e prova. O espírito ele só passa por aprendizado. Quando você disse, quando essa inteligência, e, né, nós vamos aprender no livro dos Espíritos que nós somos os seres inteligentes da criação, nós vamos perceber que nós somos inteligentes da criação, mas com essa inteligência aprimorada. Mas quando Deus cria, nós vamos aprender isso lá para a pergunta 22 ou 23 do livro dos Espíritos, quando ele está falando de espírito e matéria, nós somos, lá no começo, o princípio inteligente, ou seja, seres que têm a capacidade da inteligência, mas não têm ainda a inteligência. Porque a inteligência ela é aprimorada. Nós somos como um CD, como um livro, um caderno, que não tem nada. Ele tem uma capacidade grande de absorver coisas, mas ainda não tem nada. Então, os Espíritos dizem que nós somos criados simples e ignorantes, né? Sem o conhecimento das coisas. Então, a princípio a inteligência, ela é aprimorada com o conhecimento das coisas. E quem são as coisas? Então, a gente vai perceber que tudo que o espírito passa é um aprendizado. Ele adquire conhecimento. É o que nós falamos hoje dos mais velhos. Os mais velhos são experientes, ou seja, eles adquiriram experiência ao longo do tempo e formaram a bagagem que tem hoje. Então, se a gente pega uma criança e compara com um adulto, a capacidade dos dois são iguais, né, de inteligência. Só que um já adquiriu conhecimento, experiência, e o outro ainda não. Então, a criança, quando ela se tornar um adulto, quando se tornar uma pessoa mais madura, ela também vai ter esse conhecimento. Então, o conhecimento depende de caminhada, depende de evolução. Então, nós percebemos que o mundo, o planeta Terra, ele é o segundo, mas é o segundo depois do espírito ter passado pelo mundo primitivo e passado por muito. Isso vai bilhões de anos até o espírito conseguir raciocinar, foi o que você disse. Com o raciocínio, com a inteligência, a gente vai perceber que nós já podemos fazer escolha. Então, quando a gente passa para o mundo, que é esse que nós vamos falar aqui, de provas e expiações, que é o planeta Terra, né, na sequência desse item 4 e 5 aqui, o 6 fala da Terra.
Então nós vamos perceber que o planeta Terra, ele é o primeiro mundo já para os seres que têm a inteligência elaborada e já começam a responder pelo seu livre-arbítrio. Então, provas e expiações é um mundo próprio para os seres que já podem ser cobrados pelas suas maldades, pelos seus erros. Então, ele vai falar assim, né? O mundo de expiações de prova onde o mal predomina. E lá no final ele diz, a Terra pertence à categoria dos mundos de expiações e de prova, e por isso o homem é alvo de tantas misérias. É o segundo mundo na categoria de mundo, mas é o pior que existe para, vamos entender assim, quando o homem já consegue entender sofrimento. Porque quando nós somos primitivos, nós não temos noção do que é sofrimento. Nós somos praticamente como animais, nós só temos instinto. Quando a inteligência é elaborada, nós passamos a ter instinto e inteligência. Com o instinto e com a inteligência, principalmente com a inteligência, eu já sei, a gente fala, usar a inteligência de modo contínuo. Então, eu nunca esqueço das coisas. O que eu aprendi hoje, eu continuo amanhã. O que eu sofri hoje, eu continuo sofrendo amanhã. Eu vou, na verdade, guardando um pensamento contínuo. Por isso, ele fala, a Terra é de tanto sofrimento. Por quê? Porque os seres não são evoluídos a ponto de fazer o bem, mas já sofrem com o mal que fazem, mas não sabem ainda que sofrem pelo mal mesmo que eles fazem. Porque assim, eles são, quando são primitivos, eles têm o instinto animal apenas, né? Como se fosse um animal que perde o pai, perde a mãe, né, na selva, e 3 horas depois ele está tentando sobreviver de novo da mesma maneira. Não tem um sentimento de sofrimento, não tem um sentimento de amor, né? Não tem um sentimento de carinho, né? O sexo é puramente para procriação mesmo, por sentimentos, por hormônios, né? Não tem sentimento nenhum envolvido ali. E como você bem disse mesmo, né? A gente começa realmente a sentir e a sofrer agora que a gente está um pouco mais evoluído, né? Aí pode ser aquela passagem do Evangelho também que fala, né? Quanto mais lhe é dado, mais será cobrado, porque conforme o mundo evoluiu, né? A vida se tornou, de certo modo, um pouco mais fácil, materialmente falando, né? A gente, com o aprendizado, né? Como a gente adquire esse aprendizado, a gente vai começar a sofrer um pouco mais também, né? E muitas vezes a gente tem que aprender na dor aquilo que a gente não aprende pelo amor, né? Porque a parte teórica é fácil, né? Está no Evangelho de Cristo. E você pode estudar o Evangelho de Cristo por anos e anos e não conseguir praticá-lo, né? Então a gente vai começar a praticar mesmo realmente passando pelos sofrimentos, passando pelas dificuldades, né? Superando-as, né? Sendo resiliente, né? O que é ser resiliente? É aceitar que tudo aquilo que está acontecendo com você de mal, né? Tem um porquê, tem um motivo, e lá na frente você vai entender o porquê, né? Não é nenhuma coisa inconveniente que está acontecendo com você por maldade, né, da espiritualidade, e sim porque é algo necessário. Então, realmente, eu nunca tinha pensado nisso aí, né? O mundo de provas e expiações é muito mais difícil que o mundo primitivo, né? Interessante, eu nunca tinha pensado por esse lado, né? Porque, por causa disso. E tem uma época, assim, no planeta Terra, que a gente pode destacar, mais ou menos a partir de tal ano, quando o homem passou a se comunicar, ou quando o homem começou a acreditar em Deus, passamos o início do mundo de provas e expiações. Você sabe mais ou menos quando isso aconteceu, Oswaldo? Ou você tem ideia, Não, mais ou eles têm menos? uma classificação. Não, na verdade na verdade é a mesma contagem que a ciência nossa faz, né? Nós vamos perceber que a passagem do animal para o homem é uma transição que demonstra a passagem do instinto para a inteligência, não que perde o instinto, mas que começa a aparecer a inteligência. Nós vamos perceber, tem um estudo bastante interessante é o capítulo 11 da segunda parte do Livro dos Espíritos, que ele vai falar dos 3 reinos.
Lá nos Três Reinos, ele mostra bem claro a sequência, né, a passagem de um reino para o outro. Na verdade, ele fala dos três reinos do mineral, vegetal e animal, né? Então, ele explica bem claro como é cada um. E nós vamos perceber que a passagem do animal para o homem, que é a contagem que faz na Terra, ele marca, na verdade, a passagem do ser que ainda não tem a inteligência elaborada para o ser que tem a inteligência elaborada. Então, lá nos primitivos, nos primeiros primatas, é que começa isso. Então, a gente vai perceber na própria história, né, quando a gente estuda história, quando a ciência nos mostra alguma coisa, que ali que começa, e a gente estuda muito na escola isso, quando os seres só caçam a princípio, né, a única coisa que eles vivem para caçar, para sobreviver. E depois eles começam a montar a família, já procuram um lugar para plantar, já procuram um lugar para colonizar, já procuram trazer água para próximo da casa, guardar alimento, plantação. Você percebe que é o momento que o ser está começando a ficar com essa inteligência elaborada. Então, a partir daí, vamos dizer assim, que seja a primeira encarnação que você faz com a inteligência, você começa a fazer as suas besteiras, né? E aí, com essas besteiras, você se encontra no mundo espiritual responsável pelos erros, né? Então, quando nós falamos erraticidade nesse capítulo, nós vamos perceber que a erraticidade é o local para os seres que erram e que precisam reencarnar. É até interessante, quando a gente estuda lá o capítulo 11, os Três Reinos, eu falei para você no Livro dos Espíritos, no capítulo 11, é o último capítulo, acho que da parte segunda, ele começa, na verdade, a mostrar isso, né? Como que funciona essas passagens. Nós vamos perceber que o animal, algumas pessoas perguntam, né, sobre o animal. Se o animal fica no mundo espiritual, como que é a reencarnação do animal. Lá tem um negócio bastante interessante, que ele fala assim, que esses animais, quando desencarnam, eles não ficam vagando, eles não ficam no mundo espiritual como nós, os seres já com essa inteligência, né, os seres humanos, que já ficam por aí, que já tem ideia do que fez, já fica procurando um lugar para ficar, continua com a maldade. Os animais não, os primitivos também não. Eles são, na verdade, eles falam assim, a alma deles é retirada do mundo, é levada para um local onde elas serão preparadas para reencarnar o mais rápido possível. Nós, como passamos por provas e expiações, e a nossa encarnação, isso precisa ficar bastante claro, às vezes a gente fala assim, não, eu sou sozinho, eu faço o que eu quiser, eu sou responsável por mim. A gente não percebe. Acho que até tem um livro que é Ação e Reação, que é do Chico Xavier com o André Luiz, que ele mostra bastante claro essa coisa que nós não percebemos, né? Que nós queremos fazer as coisas ao nosso jeito, nós não nos preocupamos com os outros, que nós temos uma família, né? Que nós temos pais, temos irmãos, temos os parentes, temos os amigos, que são as pessoas que se preocupam com a gente. Quando a gente não está bem aí com o mundo, a gente faz coisas como se isso não afetasse a vida dos outros. E nós vamos perceber, e isso é muito importante a gente perceber, que depois do nosso desencarne é que nós vamos ver as besteiras que nós fizemos e quanto mal nós fizemos às pessoas, porque a gente acha que é um ser que fez tudo certo, que não faz mal, né? Na consciência nossa, lá dentro da gente, a gente acha que é super bondoso. E a gente, na verdade, não é. Uma palavra, uma atitude numa hora errada, né? A gente fala assim, patrão, empregado, né? Mandar um funcionário embora, o próprio funcionário que lesa o patrão, ele não sabe o quanto de mal ele faz para muitas pessoas. Então a gente acha que a gente é sozinho, não é. A nossa vida, nós somos responsáveis pela nossa vida, pela vida de outros e outros pela nossa vida. Não responsável pela vida, mas as coisas que acontecem na vida das pessoas segundo as ações que nós tomamos, né? Então nós vamos perceber que o mundo de provas e expiações, que quando a gente fala do livre-arbítrio, eu sou responsável pelo que eu faço. Mas não só o que eu faço para mim, mas também o que faço pelos outros. Então fica essa... Por isso que a gente, quando Jesus fala do amor ao próximo, ele começa a mostrar para a gente que nós somos ligados e dependentes a muitas pessoas. Por isso que eu tenho que fazer o bem. Por isso que eu tenho que amar o próximo. Na hora do meu desencarne,
E eu ia falar só, eu vou te encerrar, você já vai falar. Eu só vou mostrar, assim. Na verdade, uma coisa que é muito interessante é, as pessoas falam assim, quanto tempo demora uma reencarnação? Allan Kardec, que ele fala que diz que pode ser de minutos, né, de horas, até milhares de séculos. Nós vamos ficar na erraticidade, vamos ficar em perturbação e vamos demorar para reencarnar. E algumas pessoas assim, por que a reencarnação não pode ser rápida? Principalmente por isso. Porque se eu causei mal a uma pessoa e não der tempo de eu reencarnar nessa vida, por exemplo, se eu não reencarnar agora junto, não der tempo de eu ser encaixado de novo na vida, essa reencarnação terá que durar muito tempo, para que todas as pessoas que encarnaram comigo e com as quais eu tive problema possam estar prontas para reencarnarem juntas novamente. Por isso que às vezes leva muito tempo e as pessoas não percebem o motivo disso. Esse plano, que a gente fala que é o plano reencarnatório, né? A gente fica na erraticidade primeiro para ter um feedback, né, da espiritualidade, como foi a sua encarnação, para você traçar um novo plano, para você colocar pessoas, não só pessoas que você tem que se reconciliar, mas também pessoas que vão te ajudar na nova encarnação, né? Pessoas que você provavelmente tenha prejudicado, ou pessoas que te prejudicaram, para você refazer esse contato, né, que não deu para fazer em vidas passadas. E assim, voltando ao tema do homem primitivo para o homem atual, né, eu acho que viver em sociedade ou em família é um dos jeitos que a espiritualidade achou para nós nos aperfeiçoarmos de uma maneira mais rápida, né? Por quê? Porque viver em sociedade você tem que deixar muitas coisas do seu ego, muitas coisas que você lutaria por você para outras pessoas, né? No caso de uma família, o pai de família lutando pelo seu filho, lutando pela sua esposa, a esposa criando seus filhos, cuidando do marido, cuidando da família. E assim, a sociedade em si, quando o homem passou a viver em sociedade, né, quando ele começou a criar famílias, vínculos familiares, acho que aí deve ser a partir do momento que realmente o homem deixou de ser, né, o ser primitivo para ser o ser racional, o ser do mundo de provas e expiações. E também o mundo precisou evoluir, né? O homem precisou evoluir, a ciência precisou evoluir também para que a gente tivesse mais tempo de ficar encarnado, né? Para a gente ter mais tempo de convivência entre nós, né? Se, na época de Cristo, uma pessoa com 40 anos era considerada idoso, né? 45, 50 anos, então já estava vivendo 2 vezes já com que muitos viviam, por causa de muitas doenças. Hoje em dia, se chega aos 90 anos, 80 anos, fácil, muito fácil. Então, é uma maneira tal que a Terra evoluiu, a gente evoluiu com a ciência para a gente conseguir viver mais tempo. E, assim, nem você falou, né? Por que a gente não reencarna logo, né? Diz que não é fácil a reencarnação, né? Para você conseguir a reencarnação, você tem que ficar, por vezes, muitos anos na espera até que tudo se encaixe perfeitamente, né? Até que o melhor da sua vida, né, da sua encarnação possa ser planejada e a encarnação acontecer, né? Quando a gente pensa nisso, a gente está nesse mundo, principalmente em momentos que a gente está sofrendo, a gente fala assim, né? Eu pelo menos penso, quando desencarnar, vou querer ficar um bom tempo sem precisar voltar para cá, né? Mas aí vai chegar uma época que você vai ficar para trás, né? Você vê todos os seus amigos, sua família espiritual evoluindo e você ficando para trás e você quer andar junto. E aí que acontece a vontade da reencarnação, porque você sabe que lá no final, né, você terá o sucesso, se tornará uma pessoa melhor e será muito mais feliz do que hoje em dia. Eu marquei aqui, enquanto você foi falando, só para situar 3 coisas que você falou, né? Acho que deve dar 4 coisas aqui. A gente tem aqui, né? Expiar. Quando a gente fala em expiação ou prova, e eu falei para você, no mundo primitivo não tem isso, a gente vai falar assim, quando que Jesus vem à Terra? Jesus vem à Terra já no mundo de expiação e de provas. Quando o ser já está vivendo com a inteligência e o ensinamento dele já pode ser entendido. Eu falo, no mundo primitivo não adianta Jesus vir. Ele fala, brinca, né? Não adianta você falar para o cachorro, você tem que ser bonzinho, olha, aprenda aqui. O cachorro não tem isso, né? Ele precisa de amor, ele precisa de carinho, ele precisa de alimento, ele precisa de satisfazer
né, os seus instintos. Nós vamos passar, como você falou, espiar. Então, ele falou assim, o que seria espiar? Espiar, a palavra espiar quer dizer reparar. Erraticidade quer dizer erros, espíritos que estão em erros. Então, quem vai reencarnar? Quem errou. Não que não exista reencarnação para todos, mas assim, lá no primitivo você precisa reencarnar para seguir a sua trajetória de evolução. De ir passando de reinos, dos reinos, né, dos 3 reinos, e passando de um para o outro e evoluindo. Na parte do mundo de expiação e prova, você vai continuar reencarnando, para passar por provas, para aprender e evoluir, mas também vai reparar erros, né? A pergunta é, de todas as pessoas, de todas as religiões, o que é que eu fiz para estar passando por isso? Mesmo as pessoas que não são da religião espírita, elas têm alguma noção de que, para estar passando por algo ruim, ela tem que ter feito algo ruim. A gente fala assim, não tem motivo de Deus ser ruim, não tem motivo de Deus dar cegueira, deficiência física, situação difícil, pobreza para as pessoas. Se ele é o ser maior que pode dar tudo, né? Eles falam que Deus é rico, é poderoso. Por que ele vai dar? Então a gente vai perceber que não vai dar. Ele vai dar, na verdade, situações para que a gente aprenda. A gente vai na escola, né, o professor vai dar a matéria que eu preciso aprender. Se eu demorar para aprender, eu vou repetir de ano, eu vou ficando estacionado no mesmo lugar. E se eu vou aprendendo, eu vou passando para frente. Mais rápido eu vou saindo das séries e mais rápido eu termino a minha parte de estudo e isso me auxilia a ser melhor. E a mesma coisa, quando a gente entender isso, né, espiar para as pessoas que já fizeram errados, espiar, se nós estamos aqui na Terra, você falou, né, de resiliência, o que a gente precisa aprender? Que eu só estou passando por momentos difíceis porque eu mereço. Eu não posso ficar culpando e achando pessoas para culpar, para falar assim, a minha vida é difícil por causa do meu pai, a minha vida é difícil. A gente já falou várias vezes isso pela minha mãe. A minha vida é difícil porque eu, como ser, fiz da minha vida isso. Se eu estou voltando com isso, significa que eu não aprendi, significa que eu fiz errado. Então, a minha vida na planeta Terra será para espiar, além de provas, mas o mais difícil na minha vida, e isso que nós vamos perceber, o que é mais difícil na minha vida? Aquilo que eu estou espiando. O que é que eu estou espiando? Aquilo que é mais difícil de eu aprender. A maior dificuldade que eu tenho na minha vida, seja com familiares, sejam, né, marido e mulher, sejam em trabalho, seja em outras coisas, nós vamos perceber que as dificuldades que nós temos são as expiações. Ou seja, são as coisas que nós estamos reparando. Por que sempre tem uma pessoa muito difícil na minha vida? Porque ela é a pessoa difícil que eu já trago do passado. É uma pessoa que eu não consegui ainda me acertar com ela. Estou vindo hoje para acertar. Por que é difícil? Porque eu não me acertei lá atrás. Quando vai ficar mais fácil? Quando eu conseguir acertar isso. Segunda coisa, a gente percebe assim, né? Você falou assim, nós precisamos viver em sociedade. Deus nos criou para viver em sociedade. A gente vai perceber que mesmo nos animais, eles vivem em sociedade. Eles formam os grupos deles, eles entendem qual é o grupo, eles percebem qual é o mais forte, qual é o mais fraco, se defendem, mas criam uma família. Lá no comecinho, no instinto, tem um amor. Então, missão ou prova, nós vamos perceber. Eu vim na Terra para provas ou vim na Terra para missão? Fala assim, o que é missão? Missão é aquela pessoa que vem, que ela não é dependente de uma família, que ela se dedica a alguma coisa em benefício da humanidade sem se preocupar com ela. Esse, com certeza, é um espírito que está em missão. E o espírito que está em prova? Aquele que bate a cabeça, que trabalha, que a vida não dá certo, que tem dificuldades, que tudo que acontece na vida ele se preocupa. Você pode ver que os missionários, eles não se preocupam. As pessoas que estão em missão, elas se dedicam a alguma coisa e nada incomoda elas. Pode ver que para nós, tudo incomoda. Uma pessoa que fala diferente, uma pessoa que se veste diferente, uma pessoa que tem cor de pele diferente, uma pessoa que tem uma religião diferente, tudo incomoda a gente. Por quê? Porque eu não aprendi. Eu fico tentando julgar, eu fico tentando ser o melhor, entender que sou melhor que ela, e aí a gente vive em briga, vive em inimizade, vive em conflito. Pode ver que os missionários nunca estão em conflito com ninguém. Verdade. Perdoa,
faz as coisas, tá tudo bem, parece que não tem problemas. É gostoso, né, quando você vê uma pessoa e fala assim, a pessoa não tem problema. Não tem problema porque ela fez a vida dela para chegar nisso. É. Terceira coisa, a gente ia falar aqui, eu falei da outra vez, a gente até leu o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. A primeira instruções dos Espíritos tem a lei de amor, eu tinha falado para você. Nós vamos perceber que Jesus só vem ensinar a lei de amor quando os seres já conseguem entender o que é isso. Né? Quando Jesus vem falar de amor, quando, para mim, a gente vai perceber assim, o ensinamento de Moisés ele é muito claro. Né? Faça os outros que eles fizerem para você, mas de forma agressiva, né? Olho por olho, dente por dente. É. Jesus já muda, não, se a pessoa te fizer o mal, faça o bem. Isso é amor. É. Só com amor você consegue, para uma pessoa que faz mal, você retribuir com o bem. Porque o animal, ele retribui com aquilo que ele tem. Então a pessoa ataca ele morde, está se defendendo. Ele está atacando porque ele está em pressão, porque estão tirando alguma coisa dele, prejudicando. Nós levamos isso por muito tempo. Mas quando nós tivermos a lei de amor bem clara, quando a gente tiver a certeza do que é, você para de arrumar confusão, de arrumar briga e tratar as pessoas de forma melhor. Não vou brigar, não vou fazer isso, não vou falar isso. Começa a medir as palavras. Quem mede as palavras? A pessoa que tem consciência, tem conhecimento. Quem não mede as palavras? A pessoa que não está aí com nada, que não tem preocupação com ninguém. É, Né? racional, né? Isso, então a gente vai perceber que tudo isso que a gente está falando, né? Fala assim, a gente vai encaixando lá. Por que Jesus vem à Terra? Ele vem ensinar lei. Qual lei ele vem ensinar? A lei de Deus. Qual é a lei de Deus? Amar, viver em sociedade, fazer o bem, evoluir, progredir. Por que nós não fazemos isso? Porque nós estamos mais animais do que ser humano. Se você ver aqui, ó, ele diz aqui, nos mundos intermediários, há uma mistura do bem com o mal. Mundo de provas e expiações, que é a nossa, o mal predomina. Os mundos que vêm depois, o bem supera o mal. Então nós vamos perceber que no mundo que nós estamos, ainda a maldade é maior nos seres. E onde nós temos que ir? Onde a bondade for maior do que o mal, o bem for maior do que o mal. Então nós estamos aonde? Aonde somos maus. Por que nós estamos aqui? Porque nós somos isso. É. As pessoas tentam dizer, não, eu sou bom, eu sou bom. Se fosse bom, Deus não colocaria a gente aqui, a não ser que fosse por missão. Nós estamos em missão? Não, porque nossa vida é difícil, então não é missão. Então o que é? Prova e expiação. Então o que eu sou? Eu sou mais mal do que bom. Para mim ir para um mundo melhor, aonde ele fala assim, que o próximo mundo, o bem supera o mal. Se o bem supera o mal, significa que os seres que saíram da Terra saíram melhores. Saíram com um bem maior do que o mal. Por isso eles vão habitar um mundo maior. Não é que lá tem seres melhores. É os seres que sairão daqui. É a mesma coisa que fala assim, o que tem no ginásio com relação ao ensino fundamental? Pessoas mais capacitadas. Capacitada como? Com mais entendimento. Com mais estudo. Ele fala assim, e lá embaixo, nos primeiros, crianças que não aprenderam ainda as coisas, elas estão começando a aprender. Lá na frente, os que já aprenderam. Quem são os que aprenderam? Aqueles que passaram pelas primeiras fases e venceram e chegaram lá. Então, no mundo onde tem o bem, só tem o bem, porque os seres que saíram daqui saíram melhores, estão habitando lá. Deus não pode criar seres bons e seres ruins, ele cria todo mundo igual. Então, quem está melhor? Quem venceu. Quem melhorou, quem seguiu. E o que nós estamos? Nós estamos mais mal ainda do que bem. O André tem uma pergunta aqui que se encaixa no que você está falando aí, ó. Em que momento adquirimos a maldade? Se viemos de um mundo primitivo, primeiramente, qual foi o momento em que erramos para poder consertar agora? Eu acho assim, explicando do modo que eu entendo, como Deus nos cria simples e ignorante, o que acontece? Ou seja, há momentos que a gente vai acertar e há momentos que a gente vai errar, né? E nesses momentos que a gente errar, existem consequências, né? Lei de ação e reação.
essas consequências geram todas essas dívidas que nós temos no passado. Muitas vezes erramos inconscientemente, né? Mas muitas vezes erramos conscientemente. E muitas vezes vamos nos arrepender lá na frente. Depois de adquirir certa experiência, a gente viu que a gente errou e causou mal a alguém ou a várias pessoas. Eu acho que aí é o momento que a gente adquire a maldade. Não que a gente adquira a maldade, mas assim, todos nós, quando partimos de um mundo primitivo, que é um mundo que nós sobrevivemos, né? Que nós guerreamos por comida, guerreamos por alimento, guerreamos por roupas, guerreamos por várias coisas. Quando a gente passa por um mundo de provas e expiações, muitas vezes a gente age por instinto, e até hoje a gente age por instinto, né? E muitas vezes. Aí é o momento que a gente erra. Mesmo sabendo que aquilo é errado, a gente passa pelo momento de não acerto, né? Mais ou menos é isso, Oswaldo. É bastante interessante a pergunta da Adriana, né? Vai ser muito difícil a gente saber, né? Porque enquanto a gente não tiver a consciência clara, por isso que é muito difícil, as pessoas, é dito, né, no Livro dos Espíritos, que na maioria das vezes nós escolheremos as nossas reencarnações, né? E quando que nós conseguiremos escolher as nossas reencarnações? Quando nós tivermos a certeza aonde a nossa encarnação pode nos ajudar a melhorar. Então eu pergunto assim, se a gente, hoje, nós estamos conscientes aqui, né? E se alguém perguntar assim, como que você quer reencarnar? Você pode reparar que as primeiras coisas que a pessoa fala, eu quero reencarnar com pessoas boas, eu quero reencarnar num filho de rei, filho de gente rica, eu quero ter muito dinheiro e eu não quero ter doença. Saúde. Então a gente fala assim, esse é o nosso desejo. Mas a gente fala assim, como que se dá a nossa reencarnação? Nossa reencarnação se dá onde nós temos mais dificuldade. Eu tenho dificuldade em viver com pouco dinheiro? Tenho. Vai viver com pouco dinheiro para aprender. Eu tenho dificuldade em ter muito dinheiro e gasto à vontade? Vai reencarnar com bastante dinheiro. Eu machuquei, judiei de alguém, prejudiquei na saúde de alguma pessoa? Eu vou vir com a minha saúde ruim. É mais ou menos isso que acontece na reencarnação. Então, fala assim, é muito difícil a gente saber qual foi a primeira vez que a gente errou. Mas, na verdade, não é assim, né? Como a nossa vida é sequencial, é evolutiva, a gente não quer dizer que a gente errou. E outra coisa que é preciso ficar bem claro. Deus nunca nos dá uma reencarnação para a gente pagar tudo. Nós estamos devendo para a justiça divina muita coisa. Mas Deus fala assim, os orientadores nossos lá no mundo espiritual falam assim, né? Quando eles próprios dizem, né, em alguns livros, dizendo assim, quando a gente está lá, e lá a vida é boa, lá não tem o sofrimento ainda, quando a gente já consegue se livrar dele, a gente não tem o corpo material que nos faz sofrer, a vida lá é maravilhosa. Então, quando alguém fala para você que você vai reencarnar, você fala assim, o que você quer para reencarnar? Você está devendo isso e isso. Você fala assim, não, dá tudo aqui que eu já vou para a Terra agora, e já vou começar a fazer tudo isso. Ele fala, não, uma coisa de cada vez. Então, nós estamos devendo para a justiça divina, por exemplo, 10 coisas, e nós estamos pagando talvez uma no último. E aí, eles falam assim, então qual foi o momento que errou? A gente não errou algo muito grave da primeira vez, e vamos tentar entender assim. O nosso erro não é grave. É só a gente olhar a vida da gente. A vida da gente é terrível? Não. Fala assim, vou falar da maioria das pessoas com quais a gente convive. A vida da gente é terrível? Não. O que tem na nossa vida? Dificuldades. Dificuldades é próprio do mundo que nós vivemos, de provas, de expiações. Aqui há bastante sofrimento. Então é aqui que nós vamos ter isso. Em outros mundos nós não vamos ter isso. Quando a gente sair daqui, a gente não vai ter. Então o mundo é propício para isso. Então o que tem aqui? Isso. Não tem coisas melhores do que isso. Coisas melhores do que isso existem em mundos superiores, aonde, quando nós vencermos este mundo aqui, nós vamos passar para lá. Então, quando ela falou assim, qual foi o momento que erramos? Nós estamos errando. Não foi o momento que nós erramos. Nós ainda estamos errando. Nós, na verdade, estamos tentando consertar erros do passado. Como? Qual é as coisas que eu tenho que fazer?
Então, ele falou assim, o que nós estamos estudando? Né? O que nós, eu e você, nos propomos a estudar? Livro, evangelho, que fala dos ensinamentos de Jesus que vão nos ajudar a melhorar. Então, o que Isso. Jesus ensinou? Aonde nós vamos melhorar? Aí nós vamos falar assim, tudo que Jesus fala para nós lá, quando nós pegamos, esse livro tem 28 capítulos, 27, vamos tentar dizer assim. Dos 27 capítulos, vamos dizer assim, quais são as coisas que nós já cumprimos das leis de Deus? Quais são as coisas que nós já imitamos Jesus? Que nós falamos assim, nossa, eu já sou nisso, naquilo que Jesus fazia, eu sou bom. Fala assim, nós não somos. Somos Nós nada. estamos muito longe de fazer o que Jesus fazia. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos errando. Então, qual foi o primeiro que nós erramos? Então, vamos tentar entender mais ou menos uma pergunta que ela fez assim. Vamos dizer que foi a primeira vez que eu entrei no mundo de provas e expiações foi hoje. Então, o que eu fiz? Por enquanto, nada. O que vai acontecer? Qualquer atitude que eu comece a ter a partir de agora vai me causar problemas. Eu conheço a lei de Deus? Não, porque a lei de Deus ela surge para nós bem lá na frente, quando nós tivermos a consciência. Então, a princípio, nós vamos errar, mas como o mundo espiritual não nos cobra de imediato tudo, e o mundo espiritual funciona como a lei judiciária nossa, como um tribunal, nós falamos já outro dia, nós vivemos num mundo onde nós somos cobrados, vamos dizer que Deus seja o juiz, né? A gente tenta não mostrar isso porque já é o que a Igreja Católica diz, né? Do julgamento final, céu e inferno. Não. É o julgamento de o que você fez? Eu fiz isso. Por que você fez isso? Então, tu fala assim, quando duas pessoas cometem o mesmo crime, né? Vamos dizer assim, um trabalhador que não tem, só tem o curso primário, e um advogado, um juiz, promotor, os dois cometem o mesmo crime, a pena não é igual para os dois. A gente fala assim, por quê? Porque para o promotor, juiz, advogado, ele tem conhecimento da lei. Com o conhecimento da lei, ele é mais culpado do que aquele que não tem o conhecimento. Então, a pena daquele que não tem conhecimento é levada em conta. Ele pega uma pena menor. E aquele que sabia da lei, conhecia que aquilo não podia ser feito, a pena para ele é maior. Então, para nós também, os nossos erros, né, as expiações nossas serão proporcionais ao conhecimento e à intenção que eu tenho naquilo que eu fiz. Então, o principal para Deus, por isso Jesus diz, né? Deus sonda os nossos corações. Não cai uma folha de uma árvore, sem que Deus não saiba. Então, cada coisa errada que eu pratico, Deus vai sondar o meu coração e vai falar assim, ele fez porque ele quis fazer. Ele já tinha o conhecimento, por isso ele será mais culpado. Então, os primeiros erros nossos, lógico que não foram intencionais. Foram mais erros do que conhecimento. Então, lógico que as minhas provas serão em cima disso, serão repetidas para eu aprender. Mas quando é que ela começa a ficar expiações graves? Quando eu faço a mesma coisa sempre e continuo errando. Eu sei que não posso fazer aquilo. Eu não posso ficar nervoso, não posso xingar as pessoas. Eu não vou mais xingar as pessoas. Na primeira chance que tem, xinga. Quer dizer, você está se preparando para não xingar, mas toda vez que você chega naquele momento, você xinga. Então, o que está acontecendo? Você está incorrendo no mesmo erro. O que vai acontecer? Cada vez vai ficar pior. Até quando? Até quando? Volta àquilo, quanto mais lhe é dado, mais lhe é cobrado, né? Quanto mais você sabe das situações que você não pode cometer e você comete, mais você vai ter que pagar por aquilo, porque você já sabia que realmente aquilo é errado, já sabia que aquilo atrapalha a sua evolução, sabia que lá na frente você criou uma dívida para você reparar. Então, se você mesmo sabendo da teoria em prática não conseguiu colocar aquilo, você vai ter que expiar de alguma forma, né? Que os católicos falam que é pagar os pecados lá na frente, porque para aprender realmente, né? Você fez alguém sofrer, cair na miséria, provavelmente, ou 2, 3 vezes, provavelmente alguém vai fazer você passar pela mesma situação para mostrarem, olha, tá vendo como é ruim estar na pele da pessoa que você fez isso, fez aquilo? Logo você aprende, né? Provavelmente em vidas futuras, que aquilo realmente é errado e faz um mal tremendo. Né? Se você realmente cometer aquilo de novo, você vai sentir um arrependimento muito grande, porque daí você começa a ter empatia das pessoas.
Você começa a se colocar no lugar das pessoas, porque em outras vidas você já passou por aquilo. E é isso mais ou menos que a gente entende, né? É, quando a gente vai falando, né, essa parte que a gente falou, que a Adriana perguntou, Foi o André que a perguntou, gente foi o vai André. percebendo assim. Hã? Foi o André que perguntou, não foi a Adriana, não. A Adriana pediu uma André? oração Perdi, no perdi se final foi aí Adriano. só. Tá, tá bom. Então, André, então a gente fala assim, é só a gente ver, a gente fala assim, é só a gente olhar as coisas que nós fazemos e buscar nos ensinamentos de Jesus o que, que ele pede. A gente fala assim, Jesus pede humildade, que eu não tente ser melhor do que ninguém. Eu estou fazendo isso? Se eu estiver fazendo isso, eu não vou espiar isso. Eu vou estar sempre passando. Mesmo que venha expiação, vamos dizer, mesmo que venha uma prova disso, eu tiro de letra. É a mesma coisa que eu falo assim, quando você aprende a fazer um exercício, a professora pode dar 10, 20, 30 vezes o exercício que eu sei fazer. É, Quando eu não aprendi a fazer, a primeira chance que ela dá um exercício diferente, eu já não sei fazer. Então é a mesma coisa, eu falo assim, quando eu tenho a dificuldade em alguma coisa, ela vai se repetindo. E como é que eu sei se eu estou indo bem ou indo mal? É ver como que eu estou reagindo àquilo. Então eu falo assim, quais são as coisas que mais me incomodam? Quais são as coisas que mais me pressionam? E a gente vai ver aonde que a gente tem dificuldade. E aonde que eu vou espiar? Naquilo que eu faço de mal para mim e para as outras pessoas. Então, cada coisa que eu faço de errado para alguém, isso é certo que eu já criei uma expiação para a próxima vez. Qual é a chance de eu passar bem por uma expiação, mesmo que ela seja me dada? É daqui para frente eu aprender, e quando eu voltar à Terra, eu vou voltar sabendo disso. E aí eu não vou ter mais problema. Então fica muito claro isso. Então, assim, o primeiro erro nosso nós não vamos saber. Mas que com certeza a gente vem errando em sequência, e conforme, quanto mais nós vamos elaborando a nossa inteligência, nós vamos perceber que nós, né, aonde que nós erramos. Com relação ao bem e o mal, né, a gente fala assim, a gente até falou das outras vezes. O que é o mal? Né, o mal existe, até uma pergunta que é feita, já criaram historinhas em cima disso. O que é o mal? O mal é o não conhecimento do bem. Então, quando que a expiação ela começa a se tornar maior? Quando eu conheço o bem, por isso que eu falo assim, então a gente não pode falar hoje que a gente não tem o conhecimento das coisas certas, porque a primeira coisa que Jesus fez e que os apóstolos e os profetas que vieram antes de Jesus, o que eles vêm ensinando? Eles vêm ensinando a fazer o bem. é, Né? A gente fala assim, quais são as coisas que nós pegamos dos ensinamentos de Jesus? É fazer o bem. Então, quando eu conheço o bem, né, quando que eu sou mais culpado naquilo que eu falei, que a gente tem agravantes e atenuantes? Quando eu conheço o ensinamento de Jesus, sei que não posso fazer dessa forma e faço. É uma expiação. é, Como que eu faço para não cair nisso? É conhecer o bem e não errar. É conhecer o bem e fazer o bem. Porque pelo que nós seremos cobrados? Não só pelo mal que nós fizemos, mas também pelo bem que nós não fizemos. Porque quando eu conheço o bem e faço errado, é aquela história do bom samaritano, que Jesus fala que tem um homem caído lá que foi assaltado, está lá caído, desmaiado, e vem o sacerdote, que é a principal pessoa do conhecimento religioso da época, o que ele faz? passa direto. Ele foge, ele desvia. O que ele fez? Ele não fez, né? Ele fez o mal, porque ele não socorreu, e ele também deixou de fazer o bem, porque ele tem conhecimento que ele deveria É, fazer o bem. Então é isso que, na verdade, Jesus nos ensina, e quando nós erramos, é assim, como é que eu deveria errar? Perguntando, como que Jesus agiria isso? Como que eu gostaria que uma pessoa fizesse para mim se fosse a situação comigo? Fala assim, eu não gostaria que a pessoa fizesse isso, então eu não faço isso para o outro também. Esse é o ensinamento de Jesus. é. E assim, voltando à evolução dos mundos, que eu percebo assim, o homem evolui junto com a ciência, né? Enquanto a ciência vai desenvolvendo, a espiritualidade do homem vai desenvolvendo mais ou menos no mesmo tempo. E a gente percebe que a ciência, de um tempo para cá, cada vez que existem mais descobertas, cada vez mais fica mais rápida a evolução.
né? E o homem também. A gente dá o exemplo da internet. Para você adquirir um conhecimento, né, digamos que da Bíblia, um conhecimento cristão, um conhecimento do Evangelho de Cristo, lá no ano 400, no ano 500, a pessoa provavelmente não ia conseguir fontes, né? Uma que o povo era totalmente ignorante, analfabeto, não existia livro, não existia imprensa, né? Então os livros eram todos redigidos manualmente, né? Um a um, escritos à caneta, né? E você percebe que hoje está cada vez mais fácil esse conhecimento chegar até você. Então, quando a pessoa se dispõe a aprender algo, é muito mais fácil. Então, a evolução da ciência ela está acontecendo de um modo muito mais rápido, né? Só dando um exemplo, mais ou menos, eu não lembro em número de anos, mas assim, o homem passou a se comunicar com palavras há, digamos, 60 mil anos atrás. Depois ele veio a escrever, né? Provavelmente 10 mil anos atrás. Aí, depois que ele começa a escrever, a imprensa escrita aconteceu aí, né? A imprensa de redigir livros começou no ano 1600. Aí precisou de 200, 300 anos, 350 anos para chegar ao computador. Depois do computador, precisou de uns 30 anos para chegar à internet. Depois da internet, né, precisou-se aí de uns 10, 15 anos para ter o que a gente tem aqui na nossa vida, que é o smartphone. Então você percebe que cada vez está indo mais rápido a humanidade e a evolução. E a gente tem que andar sempre junto, né? Tem que estar sempre junto. Então eu acho que a partir de agora a evolução vai ser cada vez mais rápida. A gente já percebe, né, dentro da nossa própria encarnação, estou com 45 anos encarnados, mas a gente já percebe a evolução da sociedade de 20 anos para cá muito grande, né? Se a gente parar para pensar, até 1979, tem aquela propaganda da Coca-Cola, a mulher no Brasil era proibida de jogar esportes ditos masculinos, futebol, lutas, existia, né, a mulher divorciada era mal vista, né? O preconceito racial era muito maior, ainda existe, mas era muito maior. E com essa evolução da tecnologia, a gente consegue ter meios de propagar coisas boas como essa, né, que é o Evangelho de Cristo. E então a humanidade, eu acho que vai crescer de uma maneira muito mais rápida. Se imagine a pessoa querer conhecer o Espiritismo, uma pessoa que está lá na Austrália, né, no ano de 1960. Era muito difícil chegar um livro espírita traduzido, chegar até ele lá. Hoje a gente consegue, através de uma live dessa, a pessoa está lá na Austrália, do outro lado do mundo, no Japão, e consegue assistir e a gente consegue passar alguma mensagem, algo que edifique essa pessoa. Então, eu acho que daqui para frente a gente vai caminhar a passos velozes mesmo, como se fosse um avião a jato, que até agora a gente caminhou, né, como se estivesse num cavalo, mas acho que a partir de agora a gente vai evoluir cada vez mais rápido. Então, você falou aí dessa evolução, né, de quanto... Nós vamos perceber hoje que, em relação à inteligência, nós estamos bastante até avançados. Tirando isso que você falou, da parte do computador, da parte de celular, internet, nós percebemos que nós avançamos nessa parte material. Mas em relação, vamos tentar entender assim, quase na mesma época que a gente vai perceber que na época de Jesus eram poucos os letrados, eram poucos os que escreviam, a maioria não escrevia e não sabia ler. Né? Se a gente for ver, quando o computador é lançado, que você falou, com certeza no Brasil a maioria não sabia ler e escrever. Então nós vamos perceber assim que Jesus traz para nós o ensinamento há 2000 anos. Há mais de quase 2000, descontando lá um pouquinho, a gente fala assim, quase 2000 anos pela idade de Jesus, que ele começa a ensinar com 30, quase 2000 que os ensinamentos dele vêm. A gente fala assim, quanto nós já aprendemos de computador, de mexer com a internet, que eles falou, de fazer live, de mexer no Facebook, quanto que nós avançamos? Agora fala assim, vamos pegar o ensinamento de Jesus, quanto nós avançamos nos ensinamentos de Jesus? O que nós estamos praticando? O que nós estamos praticando dos ensinamentos de Jesus? Quanto bom ficou o nosso planeta, o nosso Brasil? Vamos ver hoje, né? Como que está bom o nosso país hoje? Com os seres que aqui vivem.
que gostam dos outros, que cuidam um dos outros, que não querem o mal um dos outros. Quanto nós evoluímos nisso? Então nós vamos perceber que a evolução moral, que é o principal para nós não evoluímos. Então a gente vê assim, aí a gente fala assim, nós não temos inteligência para isso? Nós não temos inteligência para aprender os ensinamentos de Jesus? Nós temos inteligência para mexer com o computador, com a internet, com quanta coisa a gente não faz. Nós não temos a inteligência para aprender o que Jesus nos ensinou? E a gente vê tanto cientista que é super letrado, estudado, e moralmente, se você for analisar ele moralmente, é totalmente involuído, né? Não tem evolução nenhuma. Mas na parte científica, a pessoa sabe quase criar um humano, né? Através da robótica, através da inteligência artificial hoje em dia, mas conscientemente. Mas também, se você é uma questão de visão também. Se você parar e pensar na humanidade, a gente pode considerar as nações, né? Os países, né? Do ano de Cristo para cá, embora exista pouca evolução, eu tenho uma visão mais otimista dessa parte. Eu acho que a gente evoluiu bastante, mas não ao ponto de ser um Jesus. Mas se você parar para pensar, né, existiam os bárbaros, existiam os vikings, povos que guerreavam, saqueavam e tinham a ideia apenas a maldade dentro de você para conseguir adquirir comida. Eles só viviam para roubar as pessoas. Hoje a gente não tem mais isso. Mas existe ainda, né, pessoas de pouca evolução que praticam crimes horríveis, né? Países que praticam atrocidades aí quanto a outros por pura raiva. Mas é uma questão de opinião, ser mais otimistas, realistas ou pessimistas, né? Quando as pessoas falam assim, hoje o mundo está pior, cada vez está pior o mundo, a gente vai acabar logo esse mundo, eu tenho uma visão mais otimista, porque se a gente entra nessa vibe também, eu acho que a gente acaba desanimando, né? Eu acho que não. Eu acho que hoje as informações ruins chegam muito mais rápido. Por isso que a gente tem tantas desgraças, tantos crimes horríveis que chegam a nós. Mas eu acho que o homem ainda evoluiu. Não ao ponto de ser um Jesus Cristo, não ao ponto de passar de estágio, né? Que essa é a pergunta do André também. Outra pergunta que ele fez. O que você acha da... Quer ver? Peraí. O que você acha Data limite. da data limite? Isso. Só que ele fala assim, existem relatos que o nosso planeta... Só, no 1050 agora. Então nós vamos falar para o André, vamos falar para o André, né, André? Que sua resposta vai ficar para outra... Para a próxima segunda-feira. Isso. Eu já não... Pedi para a Adriana também, que ela pediu para a gente fazer uma oração, né? Para um amigo dela, tal de Pedro, que desencarnou, né? A gente vai fazer essa oração rapidinho. E assim que acabar a oração, a gente encerra a live. Tá bom, pessoal? Que a paz de Deus e Jesus estejam com todos. Você pode fazer a oração? Oswaldo? Sim. Pode fazer. Então nós vamos elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, e agradecendo por esse estudo aqui na noite. E vamos pedir aos espíritos superiores, aos nossos amigos espirituais, essas correntes espirituais, que possam visitar todos os lares de todas as pessoas que assistiram, de todas aquelas que também não tiveram oportunidade de assistir, que essa oração, que os espíritos superiores, os amigos espirituais, as correntes espirituais, possam ir até o recinto dos familiares do amigo da nossa irmãzinha Adriana, confortando a família, auxiliando a todos, permitindo que eles possam receber um passe espiritual, que possam receber um auxílio desses amigos espirituais e que esses amigos espirituais possam auxiliar a todos nós. Assim seja. Que assim seja. Então é isso aí. Tá bom, pessoal? Agradecendo a todos. Pedir lá para curtir a nossa página, curtir o canal do Oswaldo no YouTube também. Todos esses evangelhos ficam gravados lá no YouTube e no nosso IGTV aqui.